Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 9 de maio. Encerramento do pregão com o Ibovespa apresentando queda de 0,6%, na semana ficou praticamente ali no 0 a 0, mais 0,23%, tendo de reversão depois de um longo movimento de alta que invadiu a região de 54 mil pontos, que é uma região que eu comentei no decorrer da semana, 54 mil até a região de 55.300, 55.500, toda uma zona de resistência onde o meio aí dessa região fica ali na faixa dos 54, por volta de 54.500, um ponto que eu vejo mais relevante. Então o Ibov já montando aqui um topo, onde tem um suporte na faixa de 52.300 para a próxima semana, mas sem ainda alterar sua tendência de alta de curto prazo. Na próxima semana, voltando a fechar abaixo de 52.300 e permanecendo abaixo desse valor, aí sim representariam mais uma perda de força e uma provável reversão da atual tendência de alta de curto prazo, curto a médio prazo. Partindo aqui para a PETR4, o Petro no pregão de hoje apresentou também queda de 1,17%, dentro da que a gente vinha mencionando, um cenário mais esticado, uma zona de resistência mais importante, chance de ter correção, ela vem fazendo essa correção. Zona de suporte mais relevante já citada na última videoanálise, na faixa ali dos R$17, e abaixo disso em torno de 16,60, 16,40. Então qualquer pensamento, pelo menos no meu caso, para compra de swing trade, essa correção teria que ser um pouco maior no preço ou no tempo, ficar mais tempo aqui de forma lateral, ou preferencialmente uma queda um pouco maior aqui para essa região. E mesmo assim, numa nova compra ainda não projetaria algo tão forte para cima, mas buscaria sempre uma relação risco-ganho favorável na PETR4. Vale 5, seguimos com a nossa venda, passou o dia travado ali, mas o lado bom é que passou o dia travado, respeitando a região dos R$27 e a zona de suporte que foi perdida no pregão de ontem, funcionando agora como resistência em torno de 26,87, e fechou na mínima do dia, com queda de 1,23%. Algo bom, que é a favor da nossa operação e que nos traz uma chance de já não sair mais perdendo dessa posição, ou seja, já tem um ponto aqui de avaliar ou simplesmente sair numa simples oscilação acima dos R$27. Se o ativo ganha força e volta para cima dos R$27, dependendo, no meu caso, dependendo de como ela fizer isso, vou buscar uma saída já dessa posição vendida. Nossa venda está em 27,12. Então, só sai basicamente perdendo dessa operação se a ação abrir com um baita gap de alta aí na segunda-feira. Olhando agora só para o gráfico semanal, ela segue dentro de um movimento de baixa, que tentou uma reação através de uma formação ali de um martelo, mas essa semana não conseguiu confirmar, só em termos de oscilação deu uma confirmada, mas não fechou acima da máxima da semana anterior, fechou na mínima da semana com queda de 3,11%. Voltando rapidamente para a Petro, na semana a Petro fechou ainda em alta de 0,4%, mas apresentando um candle de reversão, depois de um movimento muito inclinado para cima. Isso tudo aumenta essa chance de queda. Se a ação começa a semana que vem subindo, eu estaria ainda muito mais interessado em buscar alguma venda contra a tendência da Petro. E continuando aqui, nós temos CSNA3. CSNA3, recomendamos uma compra nessa ação hoje. Se ela superasse ali a máxima de ontem, ela até superou no primeiro minuto de pregão dela, e a gente enviou essa compra logo depois dessa abertura do ativo, ela já veio rapidamente para baixo e fiquei monitorando e escrevi que se ela voltar para cima de 9,12, na superação de 9,12, buscaria essa entrada. Quase executou a entrada perto do fechamento do pregão, mas não bateu em 9,12 e não conseguiu romper esses 9,12. Vou seguir monitorando o ativo para uma possível compra aí a partir de segunda-feira, caso ela venha a romper essa região de 9,12, preferencialmente que não seja no primeiro minuto de pregão, mas vou estar de olho para uma possível entrada na ponta compradora na CSNA3. Lame 4 também recomendei uma compra, mas não foi executada. A ação, o interesse aqui seria de pegar um fundo ascendente, algo semelhante na CSNA3. O ativo voltou para cima de um patamar ali que era antigamente resistência, conseguiu voltar e agora vem funcionando como suporte. Então a expectativa é que ela abra um movimento de subida em busca da região de 9,50. Então esse é o meu interesse aí de abrir uma compra na CSNA3. De tentar pegar um próximo movimento de subida com uma relação risco-ganho mais favorável.
E na Lame 4, depois de um movimento muito forte para cima pelo gráfico semanal, ela vem fazendo uma correção já caindo para uma situação, no meu entender, um pouco mais satisfatória, nessa correção que está sendo mais no tempo, um movimento mais lateral, para um possível rompimento de todos esses topos aqui anteriores. E aí a minha tentativa de entrada, a recomendação foi na superação dos 13,75 no pregão de hoje, mas ela não fez isso, ela só foi caindo aos poucos. Mas continua aí uma operação para ser monitorada no início da próxima semana, podendo ser executada, dependendo da abertura do pregão e do comportamento logo nos primeiros minutos de pregão. Sula 11, também é um ativo que ficaria atento para a possível compra aí no decorrer da próxima semana, dependendo do que ela fizer aqui. Eu já tinha mencionado esse rompimento para cima, abrindo a chance de trabalhar em compra de rompimento, estratégia de rompimento, que não é o meu caso. E aí eu preferi aguardar alguma correção. Ela já fez aí uma correção, é mínima essa correção, mas também é um ativo que está em zona de resistência, está apresentando uma situação de força por parte dos compradores e pode trazer também uma entrada no decorrer da próxima semana. PECAR 4, passando meu interesse um pouco mais para compra, está ali indefinida no curto prazo, a tendência indefiniu, não tem mais topos e fundos ascendentes, indefinido com suporte mais definido na faixa dos 104,26 e gerou aqui um candle de reversão chamado de martelo, então podendo trazer até chance de uma compra simples, superação da máxima dessa sexta com stop abaixo da mínima, e aí tentando pegar um movimento de cima, que é para cima, onde é uma relação risco-ganho 1 para 3 não supera todos esses topos, mas o meu maior interesse seria em sair da posição, fazer realização de lucro, caso venha gerar compra na próxima semana, lá na faixa dos 110,30. Pomo 4, falando ainda de um ativo que está em tendência de baixa de médio prazo, dificuldade de subida, a gente percebe aqui fundos anteriores, uma dificuldade para o ativo subir, não tem mais tendência de baixa definida no curto prazo, indefiniu essa tendência no curto prazo, mas no médio prazo continua sendo de baixa. Então, enquanto ela estiver abaixo dessa região, meu interesse maior continua sendo de venda em Pomo 4. Então, enquanto ela estiver abaixo de 4,18, 4,20, meu interesse maior é de venda. Se ela passar para cima e passar a proporcionar fundo ascendente acima desse patamar, eu avalio para uma possível compra, estratégia de compra na Pomo 4. Enquanto ela estiver abaixo, meu interesse maior seria de venda, podendo trazer venda aí na próxima semana, após uma perda aí de R$ 4,09. E FLRY3, também esse ativo recomendei uma venda no pregão de hoje, mas não foi executada. A venda era para se ela perdesse a mínima do pregão de ontem. Continuou subindo, a subida aí corrigindo uma tendência de baixa, o cenário é tendência de baixa de curto, de médio e de longo prazo nesse ativo. Então, como as tendências estão alinhadas para baixo, movimentos corretivos são mais interessantes para se planejar a venda de algum topo descendente. Então, é um papel que na próxima semana também ficarei de olho para venda. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua valiosa atenção. Um grande abraço, também agradeço o seu acesso diário ao site da Altoveira.com e por prestigiar o conteúdo do nosso site. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.